Terceiro episódio, quarta temporada, BucklerCast. Estamos aqui fazendo esse podcast, trazendo pessoas de muita relevância, de todos os mercados, tecnologia, fitness, wellness, mercado financeiro, influência. A gente traz de todo mundo aqui, de cada sabor, de vários sabores, para que vocês se deliciem com esses papos que a gente está tendo aqui e tragam, e a gente traga, leve para vocês, a gente traga demais, né? A gente leve para vocês conhecimentos diversos. Então, quem ainda não se cadastrou, aqui ó, subscribe, por favor se cadastrem, porque é de graça. Aê, de graça. E agora estamos aqui com Flávio. Flávio, obrigado pela tua presença aqui, cara. Obrigado, Bruno, eu que agradeço. Parabéns aqui pelo podcast de vocês. Quarta temporada, hein? Quarta temporada. Muito bom, cara. Parabéns. Obrigado Legal. pela tua presença. Eu que Agora tá agradeço. começando a ficar mais arrumado, mais bonitinho. Você já tá no Eu tô num bom momento Já agora. tá no Nutella já, que Que o bom. pessoal quando veio aqui, o Gatadeu primeiro, coitadinho. Não tinha nem cortina aqui, não tinha nada. Apoiamos com tudo, né, cara? Iluminação, tudo. Foi ficando escuro, aí o outro convidado ficou escuro, cara. É evolução. Mas evolução. Isso. Parabéns. Flávio, obrigado por você estar aqui, cara. A gente tava conversando no off aqui, cara, e... Pô, que trajetória, meu. Além de... Hoje, né? A gente vai chegar no teu papel de hoje, mas... Cara, você passou por TIM, Apple, Philips Morris, que mais? Nokia, Ambev. Energia. Uma empresa chamada Luz, na qual eu fundei. Cara, Então... que loucura, cara. E sua formação, essa versatilidade, de onde veio, cara? Assim, de onde você começou? Conta um pouquinho. Meu pai é médico, né? E minha mãe, ela é advogada, né? Então, não quis seguir a carreira de nenhum dos dois, por mais que ambos tentaram em algum momento, mas não Meu pai fui. tentou não. também, eu fosse médico também. Então, mas não fui ser administrador de empresas. Acho que sempre com a ideia de ter uma empresa, ter um negócio meu, eu sempre tive o âmbito, a ideia, a vontade de ter um negócio. E a vida foi levando, né? Comecei a trabalhar desde o momento da época da faculdade, numa empresa de bebidas, na época chamada Lidomec, bebidas, por mais que eu não beba, né, e não bebia whisky, hoje eu bebo, mas eu não bebia antigamente, né, naquele momento não bebia whisky, não bebia tequila e tudo mais, e eu vendia, né, comecei a vender meu primeiro emprego. E aquela época você era jovem, eu era época jovem, de 20 beber. e poucos anos, meus amigos adoravam, eu era o cara que levava a alegria para eles, exato. E saí de lá, fui para Ambev. Passei por Ambev bem no momento de transição entre Antártica, Brahma, Ambev. Fiquei lá por um tempo e fui para o momento de telecom, onde eu entrei na TIM. E aí sim, ali, desde o início da TIM, do momento da abertura da TIM no Brasil, da TIM em São Paulo, fiquei lá ao longo dos meus 8 anos, né? Então começamos a TIM São Paulo do zero, até ela ficar a segunda maior operadora do Brasil. Caramba. Saí da TIM e mudei de papel, né? Saí da TIM e fui para a Apple. E a Apple, né, Sim, um momento... Tem a ver, vai. Tem a ver, acho que hoje a Apple está muito conectada à telecom por causa do iPhone. Total. Naquela época não existia iPhone, a gente está falando aí de 2007. Então a gente não tinha lançado ainda o iPhone no Brasil 3GS, eu cuidava só de computadores, atendendo varejo, área comercial, área de vendas, né, trazendo... Então a minha vontade de empreender e ter um negócio, eu fui fazendo com que as empresas foram me dominando e eu continuei como executivo, né? E aí passei por Apple, passei por Nokia, voltei para a Apple, fiquei depois mais 7 anos com o iPhone, peguei lançamento de iPhone, do iPad você, no Brasil. De Apple, você foi o... Sexto funcionário no Brasil. Sexto funcionário. A Apple era nada, basicamente. Sentava nas caixinhas de... A gente ficava ali no prédio da Dacom, um andar, atendendo principalmente o varejo, atendia a Fenac, Saraiva, Fast Shop. Então era bem legal, assim. Trazia um modelo que já tinha nos Estados Unidos de atender o varejo, a venda direto para o consumidor final, trazendo uma experiência de uma loja dentro da loja
loja da Fast Shop, que é o que a gente tem hoje dentro dos shoppings, né? Na Best Buy tinha, na época a gente trouxe esse modelo para o Brasil. Seria os resellers, exatamente. Que ainda não tinha uma loja. Acho que a primeira loja física da época foi no Morumbi Shopping, talvez. A primeira loja foi no Village Mall, lá no Rio de Janeiro, exato. Né, que para a Apple a gente chamava de retail, na época, que era a loja do retail, que era uma equipe totalmente separada. A primeira foi no Village Mall, depois no Morumbi Shopping. No Morumbi Shopping. Isso, mas a operação da Apple Brasil, né, na qual a gente atendia, era a parte de business, que atendimento de venda de iPhone, Mac, iPad, direto para o varejo, para as operadoras, para os grandes varejistas. E tinha uma outra área dentro da empresa que cuidava das lojas próprias, e isso era no mundo inteiro. Todo mundo. E eles respondiam diretamente para o pessoal dos Estados Unidos. E eu acho muito louco quando você entra na Apple, abrindo parênteses aqui, é uma loja de varejo, uma loja que você vai lá, né, tem outras experiências na loja, né, você aprende a lidar ali com o aparelho e tal, mas você não vê nenhum anúncio, cara. E é a loja que fica mais lotada do shopping. Não tem um anúncio de compre por tanto, assim, é um varejo que não é varejo, eles disruptaram essa parte, né, cara? Acho que a experiência, né, o que eu aprendi na Apple, né, a Apple, nesse caso, a experiência para o consumidor, o que ela leva para o consumidor, ela não faz varejo a promoção, ela não precisa falar, vou fazer uma promoção, você compra e vai ganhar alguma coisa. Né? Acho que você tem um ecossistema ali que funciona, trazendo a melhor experiência de aparelho, de software integrado com aparelho para o consumidor. E o atendimento da Apple junto com o consumidor. Então, tem várias histórias ali de atendimento de cliente, né, vídeos e fotos que foram viralizados na internet com atendimento, e Tim Cook presidente nas lojas. Então, assim, realmente acho que coisa, né? eu nunca peguei o lançamento de uma loja, né, mas eu vi vários vídeos internos na Apple de lançamentos da loja em Sydney, lançamentos da loja no Brasil e Estados Unidos. Realmente é um show. Nossa, assim, filas e filas, pessoas esperando, né, fora da loja. Né? E para ser o primeiro cliente a entrar na loja, ele é recebido com todos os funcionários batendo palma. Assim, é fantástico, legal, é uma experiência para o consumidor. Então, é um novo varejo, né? Assim, a Apple consegue fazer um varejo que é impressionante mesmo, né, cara? E aí você sai de Apple? Saí de Apple, fui para Philip Morris. E, de novo, uma empresa de cigarro, e eu não fumo. Aí, realmente, eu não fumo nem hoje, nunca fumei na minha vida. Mas foi para um projeto diferente, né? Foi um projeto, na época, que chamava IQOS. IQOS existe até hoje, mas ele era incipiente, estava iniciando um projeto onde que eles colocavam um mundo sem fumaça. A ideia era fazer o controle da temperatura do cigarro e trazer menos malefícios à saúde do que fumar um cigarro. Então, o objetivo deles não era trazer novos fumantes, mas sim converter os fumantes em usuários de IQOS, né? Com modelos de experiência diferentes, trazendo um pouco esse modelo de experiência de Apple, um pouco os modelos de experiência de Nespresso para dentro de uma empresa de cigarro. Que belo case também, Nespresso. Um case muito legal. E ainda mais pegando uma Nespresso, né, que você tem a parte do aparelho, a parte da cápsula, né? Então, essa é muito parecido à ideia deles, né? A tese deles foi muito parecida. Que legal. E aí, depois saí de lá, fui abrir uma empresa de energia no meio da pandemia, na abertura do mercado, dentro da abertura do mercado livre do Brasil, que a gente chama no mercado de energia, que a tese era que o mercado de energia, né, do Brasil abrindo no mesmo momento que abriu o mercado de telecom no ano 2000, teria um paralelo ali, né, de como seria o atendimento ao consumidor, essa abertura no mercado, que eu participei na época da TIM, quando eu fui para a TIM. E aí uma empresa nacional me chamou, abrimos uma empresa chamada Luz, e aí ao longo do tempo, né, começamos do zero, uma empresa que a gente chama de Energy Tech, né, trazendo tecnologia para dentro do setor de energia. Perfeito. Então foi um momento muito legal. Aí sim eu tive o que você falou aí, a parte do empreendimento, a parte de trazer essa vontade de ter um negócio, por mais que foi
né, investido por outras pessoas, por um fundo e tudo mais, a gente fez parte... O empreendedor, não importa. Exato. Então foi muito legal. E de lá saí, fui para a Glambia, onde eu estou hoje, tocando toda a operação no Brasil, na empresa de suplementos. Né? Então... E para quem não conhece a Glambia, né? Porque a Glambia, a hora que você falar os suplementos, todo mundo vai reconhecer. Conta pra gente quais são as linhas, né? Que hoje... A Glambia é a maior empresa de suplementos do mundo. Sim. Né? A Glambia ela tem 2 setores dentro da empresa, 2 unidades de negócio. A unidade de Glambia Nutritionals, que é onde a gente atende diretamente indústrias com a matéria-prima. Né? Então, atendemos indústrias tanto de suplementação como indústrias de energético, vendendo matéria-prima e pré-mix e tudo mais. E a parte que a gente chama de Performance Nutritionals, que é a Glambia, na qual a gente atende direto consumidor final com produtos acabados, onde nós temos algumas marcas, né, que estão no Brasil e marcas fora do Brasil. Então, no Brasil a gente atende com Optimum Nutrition, a gente atende com Isopure e a gente tem a BSN, que são as 3 marcas no Brasil. E fora do Brasil a gente tem outras marcas, como as barras Think, a gente tem Amazing Grass, né, que são produtos veganos, né? Então a gente acaba tendo outros produtos fora do Brasil que infelizmente a gente não consegue trazer por causa de Anvisa. Anvisa tem um mercado extremamente regulado no Brasil, então a gente não consegue trazer alguns produtos. Eu fiquei sabendo que os Estados Unidos, na verdade, assim, eles não têm uma Anvisa, mas ali é do tipo assim, cara, se fizer mal para uma pessoa, você tá fora, você é expurgado do mercado, né? É o FDA, né? O FDA acho que tem as regras no quais eles são um pouco mais flexíveis do que a gente, né? Mas a Anvisa ela é bastante restrita. Então, vou dar um exemplo de creatina, né? A creatina no Brasil, ela sempre foi prescrita com 3 gramas de creatina para cada dose de creatina, né? E a gente vem há algum tempo já mostrando estudos junto à Anvisa para a gente conseguir fazer 5 gramas, que 99% do mundo, né, com exceção de Brasil, Coreia e alguns outros países, poucos países acabam tendo 3 gramas e a gente, o resto do mundo com 5 gramas por scoop, por dose. E aí conseguiu essa liberação agora, inclusive o mês passado, então a partir do mês que vem a gente já pode trazer a creatina maior, com o scoop de 5 gramas. O que isso ajuda? Né? Ajuda o consumidor. A gente consegue trazer outros produtos de creatina que eu não conseguia trazer por uma questão de tamanho de dose, não por composição. Então, eu vou trazer uma creatina com sabor, que eu não traria antigamente por causa das 3 gramas. Então, eu já trago um produto novo. Você vai salvar minha vida. Eu consigo trazer creatina gummy, consigo trazer creatina cápsula, porque minha cápsula é de 5 gramas, eu não posso falar, tome 2 cápsulas e meia. Então, você vai tomar 2 cápsulas, está ótimo. Então, eu consigo trazer outros produtos para o Brasil. E não não por uma questão de composto. Né? Creatina é um produto puro, mas sim por uma questão de tamanho de dose. Então, você acaba desbloqueando algumas coisas para o consumidor. Então, nossa, para mim vai ser maravilhoso, cara. Eu já estou ansioso, porque a creatina para mim é um desafio. Sim. Porque, cara, ela, por mais que ela seja bem diluída, tudo mais, ainda fica um arenoso, fica aquele gosto de nada, né? Sim, você tem outras opções, né? Você tem opções, como a gente estava falando, né? A gummy, você tem a opção da cápsula, mas a com sabor ela é fantástica. Ela é muito boa. Eu já tinha tomado de algum amigo meu nos Estados Unidos e ela é realmente... eu falei, cara, por que não tem no Brasil agora? Entendi. Tá bom, tá esclarecido. Está resolvido. Está resolvido. A próxima importação já está vindo a creatina com sabor. Que bom, cara. Que bom que você já vai poder... Eu já vou poder consumir. E eu sempre fui, né? O Flávio já conheço há um tempo e desde o primeiro papo falei, cara, eu sempre consumi Optimum Nutrition. Sim. Porque para mim é o melhor sabor que tem de whey. Assim, acho que sabor é uma coisa muito particular, mas para mim é o melhor sabor. E foi a que eu tive mais resultado de frequência mesmo de utilização. Sim. Então é um produto muito bem acabado, né, cara? Não é à toa que... eu acho que a Glambia ela se preocupa muito, né,
tanto com a qualidade dos seus fornecedores de ingredientes para fazer a formulação dos produtos. Então tem muita tecnologia por trás. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas você faz uma mistura e tudo bem. Não, existe uma tecnologia, existem estudos por trás, né, de sabor, de estabilidade do produto para manter tanto as vitaminas como as proteínas ao longo do tempo dela, de validade do produto e tudo mais, e o sabor, né? Então a Glanbia fez no passado algumas aquisições de empresas com sabor para trazer os melhores sabores, porque no final é o seguinte, o consumidor ele vai se identificar não só com a qualidade, mas também com o sabor. Não adianta você ter um produto com a melhor qualidade que o sabor não é bom, né? Então no final acaba não batendo. E a gente atende o mundo inteiro, né? Não somos uma empresa nacional. Então existem alguns sabores exclusivos de alguns países. Então, por exemplo, nós temos o Gold, né? Que é a nossa Coca-Cola, vamos dizer assim, na Índia, sabor manga, né, onde nós não temos em nenhum outro lugar do mundo. Então, legal, existem algumas particularidades aí, que faz parte das inovações, atender o mercado regional e tudo mais, mas é bem interessante. E o mercado de suplemento, cara, assim, é um mercado que ele cresceu com a entrada de alguns players aí, né, em formatos diferentes. Nós temos uma Max, uma Growth, com formatos completamente diferentes. E aí você tem a Glanbia ali sendo ainda a maior do mundo, mas já com uma competitividade, acho que no Brasil, muito acirrada. Sim. Como que vocês se posicionam no sentido tanto de marca como... vocês se posicionam com atletas, vocês se posicionam com influencers? Como que é hoje esse mundo? Existe um guide mundial, né, no qual nós temos que seguir, como é o desafio da empresa multinacional, né? Então você segue um guide onde a gente acaba seguindo um playbook de marketing, qual é o caminho que nós temos que seguir, qual a direção, e é lógico que a gente faz uma adaptação para o mercado nacional, né? Dentro do mercado nacional, hoje nós trabalhamos com atletas e influenciadores. Perfeito. Então, dentro dos atletas, né, nós temos, por exemplo, hoje o Zé Roberto, que é um jogador de futebol conhecido, tudo mais, é um dos nossos embaixadores da marca, e alguns outros atletas de outros esportes também, né? Então, trabalhamos na época das Olimpíadas, trabalhamos com alguns atletas olímpicos, no qual acaba seguindo todo o guide de marca que nós temos. Em paralelo, para o Brasil, a gente trabalha também com influenciadores, personal trainer e nutricionista. Né? Então, nutricionistas, hoje nosso embaixador, por exemplo, o Daniel Coimbra, né, um nutricionista bastante conhecido também, e outros nutricionistas, né, dentro do nosso time de Nutris, e ao mesmo tempo a parte do personal trainer também, né, que são as pessoas envolvidas dentro do nosso segmento do Brasil, né? Acaba trabalhando mais um micro influenciador, o cara que vive e menos focado só em musculação, mais focado no esporte. Exatamente, mais focado no esporte, né? Eu acho que a suplementação, né, dentro da Glanbia, ela foi fazendo essa transformação, né? Num primeiro momento você tinha ali o bodybuilder, né, onde os influenciadores eram os atletas de musculação, os atletas de performance de musculação. Perfeito. E o mercado ele foi também crescendo, né? O mercado deixou de ser o nicho, a suplementação deixou de ser para atletas de musculação e começou a atender atletas amadores, atletas de várias categorias, endurance, e aí a gente acabou abrindo o leque, né? A minha mãe toma creatina, uma senhora já, e toma creatina todo dia. E o pós-pandemia ajudou muito também. Muito. Não só creatina, como meu pai toma whey. Né? Ele precisa fazer reposição de proteína, então... Minha mãe e meu pai tomam whey, cara. Então, você já acorda de manhã e tá chacoalhando o shake ali. Pô. É muito mais voltado a questão hoje, né? De saúde do que a parte do lifestyle, do bem-estar. Acho que é muito mais voltado para a saúde. Então, e o que você... Por que você acha que esse fenômeno aconteceu? Aonde que foi o turning point, assim, de sair de atleta pro público comum, assim, para o público geral? Eu acho que o pós-pandemia teve bastante uma questão aí, né, por exemplo, creatina pós-pandemia teve um estouro muito grande. Absurdo. Por todos os estudos no qual a creatina traz aí o benefício aí à saúde,
não é só para você aumentar a força muscular, mas também por questão de cognição e tudo mais. Então, isso ajuda, né, a chegar num outro público, que é o público que não é o atleta, mas ele precisa fazer uma suplementação, ele quer evitar ficar doente, ele quer melhorar a sua capacidade cognitiva, está olhando mais para o bem-estar, né? Essa juventude hoje, né, a gente vê hoje Coca-Cola Zero é mais vendida do que a Coca-Cola normal, passou, né? Então, a mudança do hábito, ela não veio só para a suplementação, ela veio para o setor de alimentos, ela veio para outros setores, né, que acabam trazendo mais esse lado do bem-estar do que só suplementar, vamos dizer assim. Só o atleta ele passa a não ser só o representante da suplementação, né? O público comum, ele entendeu a importância da suplementação para o dia a dia. Para o dia a dia, para prevenção. Para prevenção. Né? Para prevenção e para acho que se desenvolver, né, com melhor qualidade de vida. Né? Acho que a gente só escutava, né? Assim, a creatina aumenta, não sei, você vai pegar mais um supino. Você vai... Hoje, pô, cara, você vê estudos que melhora e tudo. Não é só creatina, né? São vitaminas, ômega 3, Q10. Acho que existem várias vitaminas aí que fazem parte do dia a dia hoje. Antigamente, o atleta que andava com aquela cartelinha com todos os comprimidos, tomando suplementação e tudo mais. E hoje não, né? Então, acho que você tem aí hoje a pessoa comum, como nós, né? Que vai para academia, tem um esporte preferido, acaba também suplementando e tudo mais. Virou uma rotina. Virou uma rotina de costume, né? Assim, então, e hoje o suplemento, antigamente eu lembro que eu ia pra academia, eu tomava whey, minha mãe falava que eu tava tomando bomba, né? Tinha aquele lance, né? Ah, você tá tomando bomba? É bomba, meu. Não, mãe, é whey protein. Whey protein é bomba. Exatamente. Não, mãe, calma, não é. E eu acho que até a informação, né? Acho que com a digitalização aumentou a informação para o consumidor final, e você teve também a questão da abertura, né, de novas marcas, a acessibilidade de ter o produto, né? Então, a facilidade de achar o produto na internet, a facilidade de achar em um ponto de venda, não somente numa loja de suplementação. Hoje você vende suplementos vendendo em farmácia, mercado. Então, assim, você tem mini mercados. Então, você tem mais acessibilidade e mais acesso. No Extra, né? Ou no Carrefour, você encontra. Então, você acaba tendo mais acesso também à compra, né? Porque às vezes o consumidor, ele não se identifica com um tipo de loja, mas se identifica com outro tipo de loja ou internet e acaba comprando. Então, a facilidade da compra também ajuda você a penetrar com um produto no mercado. Perfeito. Né? E nesse mercado, né, que a gente está falando ali, a gente foi na Arnold, né? A gente se encontrou lá. E a Arnold, ela é uma prepulsora, assim, né, de suplementação, né, cara? Os estandes mais bonitos, mais pomposos são de suplementação, né? E só que hoje a gente vê um mercado que, cara, assim como equipamento, né? Cada hora surge uma nova marca com um monte de promessa e tal. O mercado de suplementação, ele hoje, a facilidade de achar os componentes e trazer, hoje ele atrapalha quem trabalha mais, quem trabalha sério, as empresas maiores, enfim, como que... Ele já foi assim, acho que ele teve um crescimento onde a barreira de entrada no mercado ela era baixa, né? O ano passado, a Anvisa, o que é um órgão regulador do setor de suplementos no Brasil, que é o que acaba atuando dentro como certificador, ela impôs algumas novas regras para suplementação. Dentro dessas novas regras, né, de certificação, de fazer notificação de 100% dos produtos, testes de estabilidade, você acaba diminuindo a barreira. Né? Então, hoje, um teste de estabilidade de um produto, que é um produto de 24 meses, você tem que ter 24 meses de teste de estabilidade garantido do primeiro mês até o último mês, por exemplo, né, de data de validade, a mesma qualidade, a mesma entrega de proteína ou vitamina, por exemplo, tem um custo alto. Sim. Então, onde novos entrantes, primeiro, precisam investir forte, e você precisa ter um período. Mas você pode fazer o teste de estabilidade acelerado, que custa mais caro. Então, um aventureiro que vai colocar a marca dele e vai fazer um teste, ele acaba
pensando 2 vezes antes de entrar no mercado. Então, acho que isso vai ajudar, né, as empresas sérias, né, e vem ajudando as empresas sérias a se manterem aí no mercado. Sim, né? sim, isso é fato. Sim. Então, aí tem vários testes que vem acontecendo, né? A Anvisa está em cima de algumas marcas, alguns produtos que podem ser adulterados ou ter algum problema. Então, isso vem acontecendo corriqueiramente. A Anvisa mais de olho, né, dentro das empresas de suplementação, e acho que vem auxiliando aí os sérios, vamos dizer assim, né, que é o que investiu também, o que está trazendo qualidade para o consumidor. Né? Nada é de graça. Sim. Né? Então, no final... não assim, tem almoço grátis, não né? tem. Tá pagando barato, a qualidade. Você tem um custo, né? Sim. E agora, o que isso também traz para a gente, né? Um pouco do atraso dos lançamentos, né? Então, o Brasil hoje é um país que eu vejo, né? Outros países do mundo, o Brasil é um país que ele tinha muita novidade, muita inovação, né? Então, no qual a gente trouxe produtos que muitas vezes em outros países não tinham mesma velocidade de inovação que o Brasil tinha. E agora, no mínimo, você teria que ter 6 meses antes de lançar um produto no mercado por causa do exemplo do teste de estabilidade. Então, esse tempo de inovar, ele vai demorar um pouco mais para os lançamentos, não que o Brasil vai mudar essa cultura, mas acredito eu que ele vai vir num passo um pouco mais lento. Sim. Que é o preço da qualidade, é o preço de um trabalho sério. E quando a linha de negócio que vocês têm de fornecimento, a gente estava falando de Fórmula 1, né? Então, às vezes você tem um carro, a Cadillac que vai entrar o ano que vem e ele vai usar o motor Ferrari. Você tem o teu motor Ferrari ali, você tem teus compostos. Você acaba revendendo isso também para alguns concorrentes ou não? Tem os dois lados, né? Então, sim, né? Dentro da parte da Glanbia Nutritionals, nós temos 2 exemplos, acho que eu posso estar dando. Um exemplo é a creatina. Nós temos uma creatina que chama Creabev, é uma marca da própria Glanbia, no qual a gente atende alguns clientes. Isso é uma creatina muito voltada para quem chama de produtos RTD, que é o Ready to Drink, que é uma creatina voltada para bebidas, né, já prontas, que ela tem uma facilidade ali de dissolução e tem uma estabilidade boa para isso. Entendi. E ao mesmo tempo nós temos a proteína Glanbia, e a proteína Glanbia é vendida também para empresas nacionais, por exemplo, Brasil ou fora do Brasil, que também usam parte da nossa creatina para compor, a nossa proteína para compor aí o whey deles, entendeu? Que pode ser um blend, pode ser um blend, pode ser o que a gente chama de 3W, né? A isolada, a concentrada e a hidrolisada. Então a gente tem algumas empresas que, quando buscam qualidade, né, e querem um whey de maior qualidade, acabam usando parte, sim, da nossa proteína. Isso é legal. E o contrário também acontece, porque nossos produtos não são 100% Glanbia, né? Nós temos outros 4 fornecedores no mundo que atendem a nossa demanda, porque também a gente, como maior empresa do mundo, também a gente precisa ter uma demanda maior que o fornecimento, então a gente acaba tendo outros fornecedores que nos atendem também para poder atender de forma global a nossa demanda. E é interessante até a gente falar um pouquinho disso, porque, por exemplo, para mim, eu acabei entendendo as diferenças de whey muito tarde, assim, na minha vida. E eu passava mal por tolerância, enfim. Essas categorias de whey, né? O isolado, enfim. A gente sabe hoje que o isolado é o melhor, né? O que tem, mas qual que é a diferença entre cada um deles, assim? É para quem está começando? É um perfil específico? Não, acho que não existe um perfil, vamos dizer assim. Depende muito da sua necessidade, o que a gente sempre fala, né? A melhor pessoa para indicar qual é o produto ideal para você é um nutricionista ou um médico que tem um conhecimento, que ele vai estudar a sua necessidade
né, alguma alergia que você possa ter com leite, e ele vai indicar a melhor proteína. Pode ser que não seja a proteína do leite, né? O whey, ele vem proveniente da proteína do leite. Sim. E aí, se uma pessoa é intolerante à lactose, ele vai precisar de uma proteína da soja, vai precisar de uma proteína vegana, da carne, alguma coisa nesse sentido. Então, aí, a melhor pessoa é falar, poxa, mas eu uso a concentrada, eu uso a isolada, né? Então, assim, existem proteínas muito boas, né? Que provém, né, não somente do leite, que pode atender o público, né? Mas dentro das proteínas do leite, que é a concentrada, a isolada e a hidrolisada, aí vem dentro de um processo de fabricação, e dentro do processo de fabricação, a isolada, ela é aqui, por exemplo, para você tem uma intolerância à lactose, ela vai atender melhor às suas necessidades, né? Você tem um exemplo, por exemplo, uma hidrolisada, ela pode auxiliar para alguém que tem não somente para isso, mas que alguém que tenha um problema ou teve uma cirurgia bariátrica, alguma coisa nesse sentido, precisa de um outro tipo de proteína. Acho que o mais importante, que é o que a gente... Não existe uma premium, existe uma para cada propósito. Existe para cada propósito, acho que existe para cada pessoa, né? Não é nem o propósito, é o momento e a pessoa. É o organismo. Né? Acho que é o organismo. É a mesma coisa que o medicamento, né? Dependendo do vírus que você tem, você vai tomar um tipo de medicamento ou outro medicamento. Então a gente toma muito cuidado quando fala, poxa, é para este fim, entendeu? Qual é a quantidade diária de proteína? Cada corpo é um corpo, né? Quando a gente fala, poxa, são 5 gramas de creatina pelos estudos, ok. Mas cada indivíduo é um, né? Tem indivíduos que usam mais, que são prescritos mais creatina por causa de uma necessidade de treino, algo assim, ou menos, dependendo. Então, por isso que o nutricionista é importante, um médico que conheça realmente você e as suas necessidades é importante para prescrever. Sim, com certeza. Mas e dentre essas versões, por que uma acaba tendo um custo maior do que a outra? Pelo processo de fabricação. Perfeito. Né? Acho que aí você tem um processo de fabricação. Então, você vem da proteína concentrada, que é o primeiro estágio da fabricação, né? Tecnicamente, vamos tentar ser menos tecniquez aqui, né? Para proteína concentrada. Depois você passa por um momento para proteína isolada, né? Então, você tem a proteína isolada que entra, não é, tecnicamente não é filtrar mais, mas você tem um processo de fabricação onde ela traz aí você tem um step a mais, vamos dizer assim, entendeu? Então é basicamente por isso, não tem nada a ver com o componente. O componente não, ele é whey, ele é proveniente do whey, leite. Exatamente. Então, nós temos a Isopure, né? A Isopure, ele vem de um fornecedor único nosso, não é uma proteína da Glanbia, onde tem um estudo. A Isopure é uma proteína 100% zero glúten, zero lactose, zero carb. Então, é uma proteína, vamos dizer assim, mais clean que existe hoje no mercado, dentro do mercado. E ela tem um custo maior do que uma hidrolisada, uma isolada. Ela é isolada também, mas ela tem um custo maior do que a isolada Optimum Nutrition ou outras nacionais também, por causa da qualidade que ela te traz. Entendeu? Então... E hoje a proteína é legal porque ela passou a ser parte de um cardápio, né, cara? Assim, então, quando a gente pega receita na internet, assim, você vê muita coisa relacionada já à proteína, né? Ou a proteína mais, né? Que tenha o sabor ali. Isso também deve ter impulsionado muito, né, cara? A proteína culinária, vamos dizer assim, né? A proteína acho que não só a culinária, eu acho que você tem uma parte, por exemplo, né? A proteína do dia a dia, né? Então, você tem hoje um RTD, um drink com proteína, né? Um lácteo, exemplo, Iopró, Piracanjuba e tudo mais, que você tem um lácteo que você toma e já tem 15 gramas de proteína, 25 gramas de proteína, barra de proteína também, então é muito comum hoje barra de proteína também, então você vai fazer hoje,
quer um snack, quer alguma coisa, você já tem barra de proteína. Então, acho que o acesso à proteína, ele se difundiu, né? E o bastante. conhecimento das pessoas, né? Todo mundo sabe que hoje também. você precisa muito mais de proteína. Pô, você quer ter uma vida saudável, quer até emagrecer, você precisa consumir proteína e tal. E não é sempre que a gente vai poder abrir um frango e comer, né? E ao mesmo tempo, ao invés de você comer um chocolate, por exemplo, no meio da tarde, ou uma coxinha no meio da tarde, ele vai pegar uma barra de proteína, ou e às vezes vai buscar uma barra de mais natural. Então depende muito do fim de cada um. Mas ele consegue achar proteína em outros meios. E nem sempre, como eu falei, não precisa ser uma proteína do whey, né? Mas passa a ter proteína em algum snack. Sim. E hoje e quando a gente fala desse mercado, né? O mercado de suplementação, cara, acho que o wellness está todo mundo envolvido no mesmo propósito ali, né? Hoje você enxerga que a forma com que é tratado, ela já está próxima do ideal, a forma com que é visto, ou ainda tem algum caminho a se seguir, assim, do tipo... Eu acho que a penetração do mercado ainda de proteína, né, e de suplementação, acho que melhor dizendo, do que só proteína, ela ainda é muito baixa comparado com outros países ou comparado com o potencial dela. É por isso que ela vem crescendo ano após ano, acima de 2 dígitos o mercado nacional, pela penetração, pelo conhecimento, pela acessibilidade, mas a penetração ainda no mercado tem muito ainda para estar crescendo, né? A mesma coisa que a academia, né? O Brasil é um dos países que mais tem academia, acho que é o segundo maior país de academia, mas se você for ver a penetração dentro da população brasileira, ainda tem espaço para crescer muito mais. Exatamente então, isso. É exatamente o que acontece dentro da parte de suplementação. Então, crescendo a academia, crescendo o bem-estar, as pessoas buscando mais a qualidade de vida, automaticamente ela vai buscar produtos mais saudáveis, produtos com proteína, produtos, né, que dê mais hidratação para ela, que é um outro caminho que o mercado está indo. As pessoas estão buscando hidratação também, estão entendendo que é importante a hidratação, e aí você vai mudando um pouco o mercado. E hoje tem um público médico mesmo que prescreve suplementação? Tem. Existe um público médico, sim. Tem os médicos específicos, né? Médicos do esporte e tudo mais. Mas você também, né? Eu já peguei receitas de médicos hoje que atendem o Estado prescrevendo proteínas para idosos. Que legal, e aí, principalmente para o público idoso, que tem uma necessidade de ter maior de proteína, atingir uma proteína diária por uma questão de saúde, que não pode indicar marcas, você pode colocar 3 marcas para qual o cliente escolha, mas ele prescreve quantidade de proteína, creatina, vitaminas e tudo mais. Então, isso acontece bastante. Nem legal, sempre só o nutricionista, mas também médicos. Então, a bolha médica foi estourada, né? A credibilidade médica em cima da suplementação foi... Eu acho que o movimento que eu estou vendo agora é muito mais até assim com esses os novos medicamentos, né? Que agora... estão crescendo muito o consumo no Brasil do LGP1, né, que a gente fala hoje, o Ozempic, o Mounjaro, ele precisa de uma suplementação por trás, né, e essa necessidade de suplementação, ou o médico ou o nutricionista tem que auxiliar junto com a prescrição de um medicamento desse, né, porque a pessoa precisa de uma suplementação e uma mudança de hábito também. Não é somente a prescrição do remédio, né? Eu não sou médico, mas pelos estudos, pelo conhecimento que nós temos dentro do setor, é importante a pessoa, né, ter uma boa alimentação por trás, uma suplementação por trás. E quando a gente fala, por exemplo, até dos idosos, né, as pessoas que... Acho que a suplementação ela faz parte hoje de uma facilidade, né, de uso, né? Então, acaba popularizando, de certa forma, a utilização, e a suplementação, ela hoje é algo que é muito mais bem entendível pelo mercado,
mas ainda é muito confundido com esteroide. Como que ainda convive com isso? Ainda... Eu acho que não. Eu acho que, assim, eu não vejo mais, né? Você está suplementando, você quer ficar bombado, né? O que você falou anteriormente. Eu acho que esse tabu já foi quebrado com a internet, com acesso às mídias sociais, os influenciadores, né? Um público de nutricionistas também explicando, né? E desenvolvendo conteúdo por trás, né? Educando as pessoas. Acho que esse tabu foi quebrado já faz algum tempo. Né? Então, acho isso que é uma boa notícia, porque agora dá pra gente não escutar nada da avó nem da mãe, né? Agora a mãe e a avó usam, né? Ela ainda não tem muito acesso, né? A nossa avó não vai estar muito ali na mídia vendo as pessoas, mas acho que esse público jovem, né? Essa quantidade já está talvez descolada. Já está muito descolada, né? E aí, quando a gente... você estava falando dos pontos percentuais, né? Assim, Brasil, é tudo... como a gente enxerga, né? Assim, é tudo... número é do jeito que a gente quiser, né? Então, eu falo que dado, assim, é muita interpretação. Então, você pega, né? O Brasil é o segundo maior mercado em número de academias. Sim, porque, cara, é um continente, né? Então, tirando alguns outros países aí, nós somos um dos maiores países do mundo. Só que o ponto percentual, cara, é muito baixo ainda, né? A gente está falando de 6 a 7% de pessoas que vão para a academia, né? Tem outros esportes ali e tal. Em percentual, o brasileiro ainda pode ser considerado um povo sedentário, na tua opinião? É uma boa pergunta. Eu não tenho esse número para poder dar essa resposta e falar, puxa, pode se considerar sedentário ou não. Entendeu? Mas tem muito espaço para o povo brasileiro, porque... quando você fala de academia e da utilização de academia, é 6%, né? Mas a gente vê muito esporte outdoor, a gente vê muitos clubes de corrida agora, pessoas fazendo bicicleta, né? A parte de bike crescendo bastante também no Brasil. Então, às vezes a gente não consegue mensurar a quantidade de pessoas que fazem esporte. Perfeito. Né? Mas eu acho que a penetração é maior do que somente a academia. Tem uma tendência de quem faz esportes também vão para a academia, mas acho que tem muito espaço ainda. Né? Então, acho que... E é projetado isso pela Glanbia? Do tipo, existe essa fatia de mercado, porque esporte é esporte, né? Só musculação. Quem vai suplementar, suplementa. Quem corre, quem faz tudo. Tem esportes crescendo no Brasil, tênis tem crescido muito, né? Foi o que a gente estava falando, né? 6, 7% relacionado à musculação, porém deve chegar a uns 10, 12% se for considerar esporte como um todo. É uma aposta da empresa ainda muito visando muito esse crescimento ainda, assim, ou a Glanbia, ou enfim, o mercado, assim, a visão de vocês que realmente a gente ainda está vivendo uma bolha ou alguma coisa nesse sentido, assim? Acho que a empresa não olha o crescimento da suplementação como uma bolha, né? Como aconteceu em outros mercados. E sim, faz parte do core business da empresa, no qual ela nasceu e cresceu se desenvolvendo, fazendo a parte da suplementação. Perfeito. O que ela vê qual é a tendência do mercado, qual é a próxima inovação que pode vir mudar o mercado ou substituir, acho que não, mas mudar o mercado dentro de uma tendência de consumo. Né? Então, hoje o consumidor busca facilidade. O que é uma facilidade para o consumidor? Produto pronto, rápido de utilizar, ele pega, então... conveniência. Então, ele busca a conveniência. Então, em cima disso, qual foi a estratégia da empresa ao longo desse ano? Coisas que ela não fazia para trás. A Glanbia é uma empresa de produtos premium, de produtos de qualidade, onde ela se posiciona, seria a Apple dos suplementos, quando você olha numa parte mundial. Ela começou a trazer outros tamanhos dos mesmos produtos nos quais a gente atende, para atender o consumidor em cada momento de consumo dele. Então, a gente trouxe
a monodose, onde não existia a monodose que nós tínhamos era somente para degustação antigamente, então começamos com uma parte de monodose, temos desde um produto, né, que a gente vê em libras, né, mas desde um produto de 10 doses, né, de que a gente fala de meia libra e vai até 5 libras, né, então a gente tem vários tamanhos de produto. O mesmo que já acontece em mercados de consumo, Coca-Cola, você tem a pequena até o 2,5 litros, o que a gente veio apostar é a cada momento do consumidor a gente está atendendo a demanda dele. O mesmo acontece com creatina, expansão da linha de creatina versus o tamanho das creatinas que a gente acaba vendendo dentro dos pontos de consumo e assim por diante. Então, acho que é onde a empresa ela busca atender o consumidor premium, Perfeito. Que busca qualidade, mas muitas vezes ele não precisa de um pote de 5 libras, Sim. porque ele não é um consumidor de todos os dias. Ele não, naquele momento ele não quer investir um valor alto, mas ele pode comprar um de 2 libras, um de 10 doses para atender numa viagem, porque acontece. Então, sim, você precisa ter a disponibilidade para aquele momento do consumo. Então não está uma coisa simples, assim, não é simples, né? Uma coisa está ligada com a outra. Na verdade, a empresa pauta a estratégia dela baseada na produção de produto e inovação daquele produto. Sim. E aí vai se adaptando ao caminhar do mercado. Exato. E aí depende muito também, né, de cada mercado, né? Como eu falei, quando você é uma empresa mundial, você tem os desafios locais, né? Sim. Então você tem algumas tendências de consumo de alguns mercados, sabores, não só tamanhos, né, que você tem que fazer uma mudança dentro da inovação. Então, qual é o nosso desafio aqui, Brasil, por exemplo, né? Não só olhar a parte regulatória, mas entender dentro do lançamento mundial nos grandes mercados, o que eu posso trazer para o Brasil. Né? Então, eu tenho um produto fora do Brasil que é o Clear Whey, que a gente não tem no Brasil. Mas o público brasileiro, ele tem uma tendência, né, de querer produtos mais naturais, mais cleans, principalmente o público feminino brasileiro, no qual a nossa marca não atende esse público com esse tipo de produto que a gente não tem no Brasil. Então, e aí a gente busca produtos para trazer, por causa do tamanho, né, do mercado que já tem, a gente consegue acaba tropicalizando buscar algo para cá, entendeu? E existe um dado se homem ou mulher consomem mais suplemento? Hoje está quase 50%. Sério? Do homem um pouco, 53, 47, Caramba. Mas os dados de pesquisa que nós temos, né, temos pesquisas trimestrais, né, de consumo e de tipos de consumo, e aí hoje ele está realmente mudou, né? Agora, o tipo de suplemento, né, as necessidades e tanto de mulheres como homens são diferentes, sim, né? Necessidades fisiológicas, vamos dizer assim, e tipos de esportes. E, cara, surpreendente, eu achei que era muito menor de mulher. Lembrando, assim, suplementos não é somente a proteína, né? Você tem outros produtos de suplementação. Você tem pré-treino, glutamina, creatina, BCA. Você tem uma gama de produtos que é considerada suplementação, né? E aí nesse dado tá o conglomerado ali. O conglomerado, exato. Eles não quebram por categoria, né? Cara, interessante, porque eu não tinha essa visão, não. Achei que era assim, a mulherada bem menos, esporadicamente, mas pouco. Você tem muitas vezes, né, qual é o tipo de consumo pela marca. Aí você tem um consumo, dependendo da marca ou dependendo do produto, você tem um consumo mais para a mulher ou mais que atende o público masculino. O que atende mais mulher, por exemplo? Acho que produto colágeno, né? Então, colágeno, você tem uma parte aí que atende mais o público feminino, né? Vitaminas é ômega 3. Ômega 3 tal, vitaminas ele é mais ou menos meio a meio, não tem muita diferença, né? Por uma questão, atende coração, qualidade e tudo mais, mas proteína, né? Dependendo do tipo de proteína, mais o homem, dependendo do tipo de proteína, mais clean, o público feminino. Então depende do produto. Mas colágeno é um exemplo típico de feminino, né? Exato. Cara, que legal. E a gente aqui faz, enquanto a gente bate papo aqui, a gente abre live. Legal. Para trazer algumas perguntas aí. A gente já tá com... Já. Posso
puxar alguns temas aqui já. Vamos lá. Uma aqui que eu achei muito legal. Não sei se eu entendi direito o jeito que a pessoa colocou, mas acho que eu entendi meio que o assunto. Que ela tá falando sobre o mercado externo e o mercado nacional. Tá bem assim, ó. Por que o mercado do Brasil é menos liberal? Os produtos de fora são de fato mais prejudiciais? Acho que ela quis dizer, tipo, por que, por exemplo, os Estados Unidos, quando a gente pensa em suplementação, tem mais opção, tem coisas diferentes. Eu lembro que teve uma época que eu fui no médico para tomar... Eu tava com um problema de sono e eu precisava tomar a tal da serotonina. Uhum. E era uma coisa que no Brasil ainda não existia, alguns anos atrás. Sim. E aí chegou no mercado de suplementação a serotonina para indutor de sono. Mas acho que ele quis dizer mais ou menos isso. Eu né? acho que o que eu entendi é o seguinte: o que acontece, né, no Brasil, você tem um órgão regulador que chama Anvisa. Né, e a Anvisa, ela acaba, dentro dos estudos, né, os quais ela faz tudo mais para a população, ela determina, né, quais são as quantidades mínimas e máximas de cada produto que deve ter caso você use, por exemplo, ou quais são os produtos que ela não liberaria estar entrando no Brasil. Né? Então, ela tem uma restrição dentro de alguns produtos, no quais, por exemplo, os Estados Unidos, ela tem a liberação de alguns produtos nos quais no Brasil não tem. Depende muito da regulamentação de cada país. Né? Não significa que fora do Brasil o produto é mais prejudicial, por isso é liberado. Às vezes ele não é prejudicial à saúde, mas os estudos dos Estados Unidos liberam esse produto lá e a Anvisa ela não libera aqui. Então foi o exemplo que eu dei, por exemplo, creatina. Creatina é um produto puro, não é uma mistura, né? É um único produto e ele não é um blend. E no Brasil, ele tem a prescrição, né, pela Anvisa de 3 gramas por scoop. Por dose, tem que ser 3 gramas. Né? E 90% ou mais dos países do mundo prescrevem 5 gramas. Né? E aí, com vários estudos e tudo mais, a gente conseguiu, junto à Anvisa, liberar a 5 gramas. Mas até essa liberação, no Brasil, 3 gramas era a regra da Anvisa. Não significa que 5 gramas é prejudicial, porque cada ser humano, cada pessoa é uma pessoa. Então, pode ser que você vá no seu nutricionista, e o seu nutricionista fala, consuma, por favor, 6 gramas nesse momento, que é uma necessidade sua, fisiológica, pelo seu momento, algo que você realmente precise. Então, vai depender de pessoa a pessoa. Então, fazendo esse paralelo, não significa que é prejudicial fora do país, mas os estudos dos Estados Unidos liberou alguns produtos que o Brasil não libera. Eu acho que a galera confunde o não vende com é proibida, né? Acho que, por exemplo, nós temos nossa linha de produtos fora do Brasil, ela é gigantesca. Nós temos um produto, né, fora do Brasil que é o shake, que é o RTD nosso lácteo, que ele dá 30 gramas de proteína. Nossa. E ele não é permitido no Brasil. Por que ele não é permitido no Brasil? Porque um dos componentes dele é o ácido fólico. E o ácido fólico que eu tenho dentro do componente, de todos os outros componentes dele, ele é abaixo do que a Anvisa solicita dentro da prescrição mínima. Entendi. Então, eu não atinjo o mínimo de ácido fólico que a Anvisa solicita para qualquer produto que tenha ácido fólico. Ele seria prejudicial à saúde? Não seria. Uma pessoa que precise tomar ácido fólico, tomaria esse produto? Não seria específico para esse tipo de pessoa, porque talvez ela tenha que tomar uma suplementação, também outra finalidade. Mas eu não consigo trazer porque eu não estou dentro do range, né, de mínimo e máximo previsto pela Anvisa, dentro dos estudos da Anvisa. Então, Fábio, e dentro desse tema, você acha que, por exemplo, hoje a Glanbia tem produtos que não vêm para o Brasil por um outro motivo, por exemplo, financeiro? Não. Hoje eu não tenho produtos que vêm por uma questão financeira para o Brasil. Né? Acho que nós temos todo tipo de público, né? Independente dos valores e tudo mais. Então, todos os produtos que estão disponíveis, né, no mercado, para que a gente possa trazer, a gente tem dentro da linha do Brasil. O que é autorizado está aqui. O que é autorizado está aqui. Né? Que nós importamos oficialmente para o Brasil. Né? Mas também não é proibido, caso alguém viaje e traga um multivitamínico para o Brasil. Não é proibido. Você pode trazer como consumidor final, porque não é um produto proibido, né? Então, por isso que a gente fala... Não é ilícito, né? Não é ilícito. Não é uma droga, não é algo que não possa ser consumido.
né? Eu só não tenho oficialmente a possibilidade de trazer ele para ser revendido no Brasil. Você como importador, você não consegue. Como importador, você não consegue trazer. Isso é interessante, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa que não ilegal, pode, né? Algo ilegal. Não, né? é algo ilegal. Isso é importante. Eu acho que é esse o link que a pessoa fez aqui, porque ela até usa... por que lá fora pode e aqui não pode? Lá fora pode porque aqui é prejudicial? Não, só foi, de certa forma, em legislação barrado, mas não significa E a legislação nem sempre é porque é a mais ou porque vai ser prejudicial. Estamos falando no caso de suplementação, não estamos falando de cigarros ou de outros tipos de droga lícitas ou ilícitas, e que isso faz toda a diferença, né? Então, por exemplo, às vezes você está abaixo do mínimo. Então, se você quer vender uma creatina de 2 gramas aqui, a Anvisa não vai liberar você vender como 2 gramas. Você vai ter que mudar o rótulo e aumentar o seu scoop para 3 ou 5 gramas. Sim. Não tem a ver com o componente, tem a ver com regras que a Anvisa estipulou. Às vezes pode ter componentes em alguns produtos que você não consiga trazer, porque a Anvisa determina que você não pode ter... A gente vê muito pré-treino com isso, né? O pré-treino... por quantidades e produtos, sim, que a Anvisa não libera. Que tem pré-treino, que tem... Como é que é o nome daquela substância? Do Breaking Bad? Metafetamina? Tem suplementação nos Estados Unidos que tem um pouco, né, de metafetamina na composição. E aqui é proibido. Né? Então, acho que vai muito isso. Nós não temos nenhum pré-treino no Brasil, né? Pela quantidade de cafeína, já não permite, ou um determinado tipo de adoçante. Cara, eu acho ali dentro, pré-treino eu tenho uma história muito particular. Eu tava treinava numa academia aqui perto no Kinoplex ali, e cara, na época eu não vou falar o nome do suplemento para não, mas não, esse aqui é muito bom, esse pré-treino aqui é muito bom. Eu falei, cara, mas eu já sou meio pilhado, não preciso desse negócio, tomo um café, eu já vou treinar. Não, toma que é bom. Menino que eu trabalhava lá, tomei, mais um scoop. Cara, beleza, fui treinar, comecei a já sentir um formigamento e fui pra esteira. Só que eu não tinha comido, eu só tinha tomado o suplemento. Cara, eu abro o olho, eu tô no São Luís, assim. Caramba, cara, como que eu vim parar aqui? Então, depois desse dia, cara, eu fiquei assim, com os 2 pés atrás com o pré-treino. Assim, eu não consigo, assim, já virou uma trava mental, sabe? Por isso que eu sempre reforço, né? Porque assim, nós somos executivos, né? Normalmente quando você trabalha numa empresa multinacional ou uma empresa de suplementos, deve acontecer com o seu caso também, de empresas de equipamentos e tudo mais, qual é o melhor exercício e tal. Procure o profissional adequado que pode te indicar o que é o melhor para você, né? Porque muitas vezes você pode ter alguma reação na qual só você vai ter. Exato. Ou 1% da população vai ter. Exato. Mas o seu médico, o profissional, vai entender dentro das suas características e suas necessidades o que você tem que tomar. Então, por isso que a gente fala, poxa, mas você pode me indicar, eu falei, eu te indico sabor, ó. Baunilha é muito bom, cookies and cream eu adoro, chocolate eu gosto, mas não gosto de chocolate meio amargo. Então, assim, ok, mas o resto, procura realmente o seu médico, procure o seu nutricionista é mais seguro, né? Mais seguro. E não porque é uma droga, mas aquela história, pela que você falou, vou usar um pré-treino, e aí de repente... Eu não tinha comido, como você usa, quando você toma, né? Quanto você tem uma diferença, quanto e quando. Vou usar ele pré-treino, vou usar ele durante o treino, vou usar ele o pós-treino, vou usar entre 2 refeições um suplemento antes de dormir. Se você, eu por exemplo, né, eu não tomo energético, né, mas se eu já tomei energético, se eu tomasse energético depois das 6 horas da tarde, eu não durmo. Mas eu tomo café na janta, no pós-janta. Que legal. E eu não tenho um problema de sono. Então, assim, você vai se conhecendo, né, dentro do tempo. Mas é isso, acho que é importante. Tem gente que é impossível, cara, tomar um expresso antes de dormir, né? Vou tomar um expressinho aqui, vou dormir. Não. Isso não acontece. Não vai, não. Puxaram uma pauta aqui legal. Acho que em algum momento vocês citaram o Mounjaro, o Ozempic, aí agora tá uma febre desse... Uma febre, né? Uma febre do pessoal que tá buscando emagrecimento. E aí tem agora essas 2 soluções que são medicamentos, né? E aí estão perguntando o que vocês pensam sobre isso, sobre como a galera tá fazendo, como que estão usando, como que estão divulgando, como os influenciadores estão falando sobre isso.
Acho que assim, é muito pessoal, né? Acho que a questão. O que nós acompanhamos bastante, né, essa evolução aí do Ozempic e agora do Mounjaro, e a partir do ano que vem vai ser liberado aí para outros medicamentos com os mesmos fins, né? As farmacêuticas já estão se preparando para isso. Mas ao mesmo tempo também, pelo que eu li e pelo que eu estudei, agora você também precisa de uma prescrição médica para poder fazer a compra desse medicamento. Então, da mesma forma, né, que a Anvisa e os órgãos reguladores estão olhando a parte de suplementação, eles também estão olhando esses medicamentos, né, no qual, assim, não dá para você fazer um uso do medicamento porque seu amigo indicou, vai lá e compra o Mounjaro que você vai emagrecer. Qual é a quantidade? Sim. Né? Qual é... Então, é por isso que a gente fala, sempre procure um médico. Sim. Acho que o médico é o especialista, porque a necessidade de cada ser humano é diferente. Né? Se você é uma pessoa diabética que precisa tomar Ozempic, que não é, exemplo Ozempic, mas que não é para emagrecimento, você tem uma dose. Se o seu fim é o emagrecimento, qual dos dois é o melhor? O que vai acontecer? O médico que vai saber a sua finalidade. E por quanto tempo? Né? E o que por trás você vai precisar de suplementação, alimentação correta, quando você vai tomar. Então, senão as pessoas acabam adoecendo, passando mal, vão para o hospital. Então, eu já ouvi vários casos de pessoas que tomaram sem a prescrição e foram para o hospital porque estavam tremendo, tiveram hipoglicemia ou tiveram alguma reação, entendeu? Então, é muito importante qualquer medicamento sempre estar acompanhado por um profissional que te conheça e conheça a fundo o medicamento. Perfeito. É essencial, né, cara? Se o guardado falar pra você tomar, você vai tomar? Não vai, né? Talvez você tome. Talvez você tome. Inclusive, eu tô numa... Agora vou entrar numa empreitada de emagrecimento aí. Eu tava pensando, só que a minha mãe é uma que é muito contra, assim. Tipo, tem gente que... A maioria das pessoas que eu converso sobre normalizam o Mounjaro e o Ozempic. Não, toma lá, né? A minha mãe é uma que... A minha mãe é auxiliar de enfermagem, né? Da saúde há muitos anos. Aí eu falo o nome, ela é, pelo amor de Deus... Mas tá errado, não é assim que faz. E ela tá certa. Mas é o que o Flávio falou, não é questão de estar certo ou estar errado a sua mãe. A sua mãe também não é médica, né? Então você tem que buscar você busca o médico, né? Eu tenho uma conhecida que ela é diabética, né? Já estava num nível e o médico pediu um determinado de medicamento X e ela realmente, toma, acompanha. Então, mas assim, se é uma pessoa... Né, que usa esse tipo de medicamento, que é para um determinado fim, para outro fim, e sem um acompanhamento médico, loucura. É loucura. É loucura. E o Brasil tem muito isso, às vezes, né? A gente conhece e tem muito isso. O brasileiro gosta de uma moda, né? Exatamente. Gosta do negócio. Perfeito. E aí eu vou, já que a gente falou de... Tá falando aqui no... Acho que o tópico é muito por trás dessas perguntas é saúde. Aí sempre tem uma pergunta aqui relacionada também à geração, mas para a nova geração, você acha que o Brasil tem suplementado certo? Tem alguma dica, conselho, quando for suplementar, escolher um exercício físico para fazer? Que dica seguir, como fazer isso da melhor maneira possível, sem causar algum dano à saúde e etc? Acho que, de novo, né, a base de tudo acho que é a alimentação. Né? Então, nós crescemos, minha geração, eu tenho 52 anos de idade, né? Nós crescemos com alimentação e não existia essa parte de suplementação na época e estamos vivos aqui com saúde, passamos bem e tudo mais. Né? E agora está vindo aí uma mudança de consumo, né? Onde o jovem cada vez mais cedo está olhando, né? Questão de uma busca de uma alimentação mais saudável, né? Busca até de uma suplementação. Né? Então, acho que independente do exercício físico é importante. Acho que a musculação, eu acho que o exercício físico para todas as idades, ele é importantíssimo. Né? Acho que isso leva à saúde, ajuda a saúde e essa movimentação. Né? A pessoa sedentária, eu acho que acaba tendo aí mais dificuldades com relação ao dia a dia e tudo mais. E a suplementação, ela vem para auxiliar e ajudar, mas ela não é obrigatória, né? Porque no final você está buscando algo para complementar a uma deficiência, uma praticidade sua. Né? Então, assim, poxa, se você tem uma alimentação correta, no momento correto, e você está conseguindo atender 100% aí das suas necessidades com a alimentação,
muitos não precisam de uma suplementação para isso, mas se ele faz um esporte mais forte, precisa aí suplementar para aguentar, ou por uma praticidade, né, para não deixar de não se alimentar entre refeições, fazer uma suplementação ali no meio do caminho. Então, é uma finalidade, é um fim, né, e acho que a busca do jovem hoje, né, na minha visão, é algo mais saudável, algo mais natural. Que eu dei o exemplo da Coca-Cola, buscando consumir menos açúcar, né? O jovem está buscando consumir menos álcool, a redução de cigarro, né? Absurdamente, apesar que entrou o cigarro eletrônico agora, mas o consumo de cigarro caiu absurdamente também ao longo dos anos no mundo. Então, a busca de uma vida mais saudável, acho que essa geração tem buscado. A geração que busca hoje o status está na saúde, o quanto que a saúde é demonstrada ali, né? São duas coisas, o tempo livre e a saúde, né? Exato. Então é o novo status, né, cara? Então eu acho que tem muito a ver com isso também. Quando a gente fala desses medicamentos, é um assunto que eu acho assim, nossa responsabilidade aqui é falar a verdade, né, cara? Assim, tem que ter um acompanhamento médico de qualquer forma, né? Não dá pra... o meu amigo falou que é legal e eu emagreci. A minha mãe, ela não poderia, por exemplo. Ela teve uma questão de saúde que ela ia tomar um remédio e no fim ela fez o exame e não poderia. Ela poderia morrer se ela tomasse, assim. Então, tem que procurar um médico, tem que procurar alguém especialista para... Por favor, não comece a tomar senão você esbarra na... Você citou a hipoglicemia, mas eu já sou um cara hipoglicêmico naturalmente. Sim. Então, se às vezes, se uma das contras é a hipoglicemia, eu vou ter, com toda certeza, muito mais forte, né? E aí, por isso, acho que o teu médico, um nutricionista, ele ia entender o porquê da hipoglicemia, ia buscar a causa disso, como você está buscando emagrecer ou fazer um esporte mais competir ou fazer alguma maratona. Então, o que você precisa para os seus objetivos e o que você vai precisar de alimentação, de suplementação, remédio, exercícios e assim por diante. Aí você tem toda uma estrutura completa. E aí vai muito da disciplina de cada um, né? Também, né? Tem essa também. O que o Fábio acabou de falar, né? Esquece a motivação. Motivação não existe, o que existe é a disciplina, né? Exato, então, a disciplina é essencial. E tem uma última aqui que eu acho que é legal, acho que dá para fechar com essa, que qual cuidado o ponto de venda tem que ter quando decide escolher as marcas da sua prateleira? Acho que o cara quis dizer... Sim, eu acho que essa pergunta foi excelente. Acho que o ponto de venda independente, pequeno, médio, grande, independente do setor, se é de suplementação, mercado, farmácia e internet, ele tem que buscar marcas confiáveis e que ele vai entregar para o consumidor marcas que entregam aquilo que estão dizendo dentro dos rótulos, né? Então, marcas que são conhecidas, marcas que buscam trazer qualidade e aquilo que está oferecendo, né? Então, acho que isso é o mais importante, porque com isso você consegue, né, levar para o consumidor o que não é só o que tem de melhor, mas o que tem de verdadeiro dentro do mercado. Eu estou falando no meu setor aí de suplementação. Então, acho que é importantíssimo, sim, um mix de produto versus quais são as marcas que ele pode estar trabalhando dentro do mix de marcas, como fornecedores, né? Acho que ninguém quer em nenhum ponto de venda sério quer levar alguma marca que você fala que está vendendo um produto X e dentro não tem aquele produto para o consumidor, entendeu? Porque o próprio ponto de venda cai em descrédito, né? Então, assim, minha experiência profissional tem a ver com distribuição, ponto de venda, né, atendimento ao consumidor, experiência do consumidor, e o consumidor vai ficar com aquilo na cabeça. Poxa, eu fui lá, ou aquele vendedor me indicou essa marca que ou não me fez bem, ou que realmente não está aquilo que está sendo vendido. E o que esse consumidor vai lembrar daquele ponto de venda e se ele vai voltar lá, né? Porque o consumidor, a ideia sempre, né, é o consumidor voltar ali no ponto de venda e reter aquele consumidor lá como um cliente, né? Cliente é aquele que vai voltar, vai estar comprando ali e tudo mais. Né? Você acaba fidelizando ele. Isso vale tanto para a marca como para o ponto de venda. Isso válido para a internet também, e-commerce e tudo mais. E no ponto de venda, acho que tem uma coisa que eu
eu particularmente não gosto, assim. Eu vou em algumas lojas de suplementos, já fui em algumas, em que você vai lá e você procura uma marca específica, você procura um suplemento específico, o cara vai lá e tenta te empurrar o suplemento da casa, né? Só que não é testado, você não sabe onde é que tá, você não sabe de onde vem. O cara não é igual. Não, e o cara que tá ali te vendendo, a maioria das pessoas acredita, né? No que o cara tá falando e não vai se aprofundar muito. Até pelo conhecimento que as pessoas têm. Então, eu acho que deveriam ter menos essa prática, sabe? Isso, toda vez que eu vou comprar suplemento, a coisa que mais me incomoda é isso. Ah, eu quero tal. Pô, já pesquisei, já sei, já foi prescrito. É esse aqui, porque quando a gente vai no nutricionista, ele te dá 2, 3 opções. Sim, é isso. Exato. Ele vai te dar aquelas 2, 3 marcas, é isso. Aí o cara vem com uma 4ª, 5ª, 6ª, 7ª. Pô, cara, se atenha a atender teu cliente. Assim, para de tentar empurrar produto, é feio. Eu tenho alguns parceiros, né, que são parceiros sérios, e independente de grandes, pequenos, e nós conversamos muito com eles, e eles falam exatamente isso. Ele falou assim, eu atendo o cliente dentro da necessidade dele. Né? Então, se ele vem aqui buscando uma marca, é a marca que ele quer, a marca que ele deseja dentro do produto dele, né? E aí, independente se a marca ele pode até ter uma marca melhor que poderia atender mais, mas o que ele quer? Ele quer atender aquele cliente bem, né? Trazer uma experiência. É lógico que nesses clientes, nesses parceiros, eles não têm marcas adulteradas lá dentro, eles não têm marcas que são de segunda mão. Então, ele ok, né? Ele não faz essa conversão. Sim. Mas... Porque é uma coisa, cara, exato. Muito e você sabe que isso, o que acontece muitas vezes quando a gente tem, e aí vem muito do consumidor, exemplo, Optimum Nutrition, né? A gente teve uma mudança de embalagem de 2019 para 2020 do Gold, né? Dentro dessa mudança de embalagem, nós mandamos para todos os nossos parceiros, né, a mudança de embalagem, porque a gente mudou, o que estava acontecendo e tudo mais, porque o consumidor ele volta e fala, esse produto é falso. A embalagem que eu tinha era assim. E por que agora está com outra embalagem? Então a gente comunica. E a gente fez uma nova alteração de embalagem, mais voltado para o ESG, a empresa está buscando ir por um caminho, né, de produto mais reciclado, materiais mais recicláveis, né? E aí tem alguns materiais que nós tiramos da embalagem, fizemos alguns ajustes de segurança na embalagem, e aí a gente manda e o consumidor, ele que conhece a marca, é fiel à marca, ele volta e fala, não, mas esse produto aqui eu não conheço, o que eu conheci era aquele ali. Então, e aí a gente tem uma carta oficial da empresa, com comunicado oficial, que a gente comunica os nossos parceiros, e ele, não, fica tranquilo, aqui a comunicação oficial da empresa, a gente coloca nas mídias sociais, nos sites, comunicação, e ok, aí não tem problema. Mas você vê que o consumidor, ele tem se preocupado mais com isso também, porque o que ele está ingerindo, né? Então, isso é muita notícia também, né, cara? Isso é importante. Parar no Fantástico, isso é muita notícia. É importante ele entender o que ele está consumindo, de quem ele está comprando e o que ele está ingerindo, né? A gente está ingerindo, né? Você está se alimentando, né, cara, daquele negócio. Antes de eu chamar você, eu queria te presentear, se você puder estar presente, lá na feira que a gente vai fazer na Fitness Brasil, um acesso VIP que a gente vai ter dentro do nosso próprio stand, a gente vai ter um acesso VIP lá para receber algumas pessoas, para a gente aproveitar ali uma área de buffet, de bar. Espero que vai ter um DJzinho também no final. Eu agradeço, muito obrigado, com certeza vou estar lá. Legal, cara. E hoje eu não tive a oportunidade, mas depois eu vou trazer para vocês um kit aqui, para você poder continuar usando nossos produtos. Que eu também. uso mesmo, você sabe disso. Eu sei disso, então, obrigado, por isso mesmo, eu que agradeço. E agradeço aqui o convite, Bruno. Que isso, cara. Agora, antes de ser eu quero trazer o presenteiro. Eu não vou fazer essa vinheta, vou deixar você como vinheta. Olha só. Ficou bom. Esse é um mimo nosso aí. Olha isso. Presente. Muito obrigado. Olha, posso abrir? Claro. Sim. E se vocês fazem isso pra gente ficar vermelho, né? Acho que talvez seja mais fácil ao contrário. Por não. Puxar de assim? Eu tava tentando do outro lado, mas acho que eu vou tentar. Você sabe que, contando um caso, né, da Apple, por exemplo, né? Tem um estudo, né, onde
a caixa do iPhone, né, quando você abre ela tem um pequeno vácuo. E esse pequeno vácuo demora segundos para você conseguir abrir. Sim. Não é uma caixa que você abre assim. Isso, né, emocionalmente cria uma ansiedade para o consumidor que ele está esperando a joia, sim, o iPhone dele, né? E aqui foi a mesma coisa. Que então você criou a ansiedade da abertura. Nossa, precisamos tomar junto. Muito obrigado. Acho que excelente, não tenho nem palavras. Agradecer para vocês. Obrigado. Obrigado mesmo, gente. Obrigado você por estar aqui, Flávio. Eu que agradeço. Cara, uma aula aqui com um profissional com uma carreira absurda, um executivo que eu admiro muito. Agora admiro mais ainda, agora que eu sei toda a sua história, cara, um cara super versátil, super querido. E, cara, obrigado mesmo. Obrigado você. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Flávio. Obrigado. E você mesmo, tô falando com você aí, ó, que ainda não se inscreveu, é de grátis. É só se inscrever aqui para assistir esse conteúdo, os outros conteúdos que a gente gravou. Já estamos na 4ª temporada, então se inscrevam. Aqui também estarão os nossos canais, tá? Os arrobas para vocês seguirem. Esse podcast vai estar na íntegra no YouTube. Os cortes, para você que é preguiçoso e não quer ver todo o episódio, a gente também tá com o Buckler Cortes também, onde lá tá em todos os episódios, já tá todos, né, Gabi? Já tá de todo mundo que já participou, já tá lá, né? Tem o canal de corte de todo mundo que já participou, então tem muito conteúdo lá nos cortes e também no Spotify, tá? Então pra você escutar no carro, escutar em casa, é um papo muito legal. Se eu pudesse aqui, cara, eu só fazia isso da minha vida, só ficar conversando com vocês. Seria ótimo. Muito bom, é muito bom. E é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima.